YouTube, Facebook e já estamos no Instagram. Olá, boa noite, deixa eu ver aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muita gratidão. Vamos lá. Estava conectando aqui nas outras redes, no YouTube e também no Facebook. Muita gratidão. Eu fiquei alguns dias ausente. Na verdade, eu estou passando por alguns desafios aqui na minha vida pessoal. Eu estou com uma gatinha que está fazendo tratamento paliativo para problema renal crônico, então assim, tem sido dias bastante desafiadores para mim, mas é sempre um prazer estar aqui com você. Muita gratidão. E hoje eu decidi trazer aqui para você uma live onde eu vou falar sobre um aspecto bem importante que a gente acaba deixando de lado e que acaba dificultando bastante a nossa prosperidade, tá? Então é um assunto que vai ajudar e também no final eu vou colocar aí a prática de um mantra para a gente desbloquear essas energias que ficam travando, bloqueando, dificultando a nossa prosperidade. Então, olá, gente divina, boa noite, estamos aqui para essa live maravilhosa. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, reikiana, praticante de barra de Axis, coach, facilitadora dos processos de reprogramação mental, entre outras formações. E é sempre um prazer estar aqui com você. Muita gratidão pela sua presença aqui, por estar aqui comigo hoje. E eu gostaria de dizer que isso que eu vou falar aqui hoje tem a ver também com a minha história, com aquilo que eu fazia, a forma como eu agia, né, que é a questão da mentalidade. A nossa mentalidade, e aqui quando eu digo mentalidade, eu estou me referindo aos nossos pensamentos e sentimentos, e claro, pensamento e sentimento, ele gera energia, então é a partir dessa quantidade, né, ou qualidade de pensamentos e sentimentos que nós estamos emanando as nossas energias. E isso acaba trazendo a nossa realidade. E a minha mentalidade era realmente uma mentalidade de uma pessoa muito limitada, de uma pessoa com pensamentos com base em crenças limitantes, de não merecimento, de rejeição. Então, na minha história, tem a ver essa questão, a questão de não me achar merecedora, de ter a questão da rejeição e com isso me sentir uma pessoa menor que as outras, uma pessoa que se comparava mesmo e acabava se nivelando, né? Eu me nivelava por baixo, e isso é algo que a gente vai repetindo isso e a gente acaba não percebendo o quanto a gente vai repetindo esse tipo de pensamento limitante. E esse pensamento limitante, ele está embasado nas crenças limitantes. Então, é a partir daí que a gente fica preso no mesmo lugar, repetindo a mesma história. E era assim comigo. Eu acabava me diminuindo diante das pessoas, eu me comparava com as pessoas e eu me sentia injustiçada por não ter uma sorte, né? Eu considerava sorte naquela época, não ser igual àquelas pessoas, não ter uma vida como aquelas pessoas tinham. E isso só me atrasava, e era a mentalidade que eu reproduzia, e era o tipo de comunicação que eu passava para o universo, de alguém que não agradecia, uma pessoa ingrata. Eu não agradecia pelas coisas que eu já
tinha conquistado, que eu já tinha na minha vida, e eu repetia isso, repetia. Era relacionamento que não dava certo, trabalho, né? Eu conseguia até ter emprego, mas de alguma forma eu agia, eu tinha comportamentos, e esses comportamentos eram mentais, né? Em forma de pensamento e sentimento, e isso reproduzia em comportamento também, em ações, em atitudes, que me colocavam em situações de saia justa e que eu acabava às vezes perdendo emprego por pura bobeira, e depois eu passava um período muito grande desempregada, passando por muitas dificuldades, tendo mesmo problema de não ter dinheiro para comprar os alimentos que eu precisava para me alimentar, para comprar cobertor que eu precisava, né? Na época eu morava em São Paulo e fazia muito frio. São Paulo é uma cidade que na época do inverno costuma ter um frio rigoroso. E eu não tinha condições de comprar uma coberta, e eu trabalhava, eu passava frio. Eu me lembro bem do local que eu morava, que era numa parte de cima de uma casa, né? Num bairro, deixa eu lembrar o nome, Baeta Neves? Não era Baeta Neves. Jardim Farina. Nessa época eu não estava morando em São Paulo ainda, eu estava morando em Mauá. Mauá? Não, nossa, estou confundindo tudo. Nessa época eu estava morando no Jardim Farina, em São Bernardo do Campo, e era muito frio nessa época. Eu trabalhava numa loja de departamentos e lá eles vendiam cobertores, roupa de cama, edredons, e eu não tinha condições de comprar. Eu trabalhava numa loja e eu não tinha condições de comprar um cobertor para mim. Eu dormia próximo de uma janela onde era de madeira, né, e vidro. E aí eu fechava aquela madeira, fechava aquele vidro, e eu dividia essa casa com outras meninas, com mais duas meninas, e eu dormia na beira da janela. E eu passava muito frio mesmo, né? Porque eu não tinha a quantidade de cobertas suficiente naquela época. E quando eu fui inicialmente para Mauá, eu me lembro de ter levado um edredom, né? Da casa onde eu morava com meus pais, e eu nem queria levar. Mas não era um edredom desses de loja, era desses antigos, onde era feito a partir de um cobertor. Era um cobertor que era costurado com um tecido de chita, e eu levei e mais uma mantinha bem fina. E eu passava muito frio mesmo. Eu me lembro bem, quando eu fechava aquela janela, ela tinha cor de azul clarinho, um tom de azul meio bebê, e eu sabia que eu ia passar muito frio, que eu ia dormir, que eu ia deitar, que eu ia demorar horas para dormir, e que eu teria que acordar super cedo, e eu não tinha condições naquela época, mesmo trabalhando. Então, para você perceber que a nossa mentalidade, ela vai fazer total diferença na nossa caminhada pela prosperidade. Então não significa só ter um emprego, não significa só ter um bom relacionamento, ou estar dentro de um relacionamento amoroso, não significa só você ter essas conquistas. Você precisa ter uma mentalidade de abundância, de prosperidade, para que essas coisas se mantenham na sua vida, para que você não perca isso da sua vida, porque eu no caso, eu conquistava as coisas e passado um tempo eu perdia essas coisas. Por quê? Porque eu estava sempre reclamando, porque eu estava sempre numa frequência vibracional muito baixa, porque eu não me via como uma pessoa merecedora, como alguém que pudesse ter aquelas coisas na minha vida. Então a mentalidade
para quem quer prosperar faz total diferença. E a mentalidade, ela não é só a questão do mental. O mental ele é muito importante porque ele é de onde você gera toda a sua energia que vai fazer o início do processo de materialização das coisas na sua vida. Então, o seu pensamento, o seu sentimento alinhado numa conexão de positividade, de harmonia, de elevação, e aí de começar a agradecer pelo que você já tem hoje, esse já é um caminho para que você dê esses passos. Então, o que eu gostaria de dizer aqui é: não faça como eu fiz, não seja uma pessoa ingrata, não seja uma pessoa reclamona, não fique reclamando de tudo. Afinal, se você for olhar em volta, você vai encontrar muitos motivos para que você possa agradecer, porque é a partir dessa energia elevada que nós vamos abrir campo para novas outras oportunidades. Então tudo começa dentro da nossa mente. Então tenha uma mentalidade de prosperidade e a nossa fala, a nossa palavra, ela soa para o universo também como um decreto. Então, decrete coisas boas na sua vida, porque muitas vezes a gente fica repetindo coisas que nos mantém no mesmo lugar. Quando eu tô falando agora de palavras mesmo. Por exemplo, porque pobre é assim mesmo, nunca tem nada. Pobre, quando conquista alguma coisa, logo perde. Então, vamos parar de ficar nessa mentalidade de escassez, nessa mentalidade miserável que era o que eu tinha. Eu tinha uma mentalidade miserável, muito embora eu trabalhasse, eu acordava muito cedo e eu saía cedo, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade, da faculdade eu voltava para casa. Então, se somente trabalhar, acordar cedo fosse suficiente, naquela época eu não passaria pelas coisas que eu passava naquela época. Então tem a ver também com a nossa mentalidade, o que nós estamos, o que o nosso mental está direcionando para o universo, qual a frequência que eu estou vibrando, ok? Então aqui a atitude de começar a fazer novas escolhas a partir de hoje é o primeiro passo. Então você pode até falar: nossa, mas você está falando coisas aí, como que eu posso mudar uma mentalidade de tanto tempo, uma mentalidade onde eu me mantive até hoje pensando que eu não sou merecedora ou que eu estou sempre reclamando? É a repetição. O nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona a partir de hábitos. E os hábitos são criados a partir da repetição. E nós formamos as nossas crenças a partir da repetição, da criação de um hábito. Então nós fomos, a nossa mente até hoje, até esse momento aqui agora, ela foi programada. Então significa que se ela foi programada, você pode trabalhar uma reprogramação mental. E é a partir de diversos aspectos, nós temos diversas ferramentas que nós podemos utilizar dentro da reprogramação mental, mas a base de tudo sempre vai ser a nossa atitude, a nossa escolha, aquilo que nós estamos escolhendo a partir de hoje. Então comece a fazer novas escolhas e a partir daí você vai repetir, porque aí você vai começar a criar novas crenças dentro da sua mentalidade e você vai estar gerando novas energias, uma nova forma de se comunicar com o universo acaba de ser criada a partir desse momento que você está começando a realizar esse trabalho. Nós sabemos que existem crenças boas, positivas e crenças limitantes, que
que são as crenças que não agregam, que são as crenças que nos mantêm no mesmo lugar. Então é a partir daí que a gente tem que olhar. São exercícios simples. Por exemplo, você faz sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho? Tente começar a fazer um caminho novo, um caminho diferente, olhar em volta e ver o que tem de diferente ali. Por exemplo, se você está dentro de uma discussão com alguém e você sabe que você vai reagir de tal forma, a sua reação sempre foi, sei lá, de já começar a brigar. O que você vai fazer nessa hora? Você vai parar e vai pensar, eu sempre fiz assim, hoje eu não vou fazer. Ou você pode até se fazer uma pergunta, como seria se eu tivesse uma atitude completamente diferente de tudo que eu já fiz até hoje? Quando você começa a fazer essas perguntas e sem muito interesse pela resposta, a princípio é só para você ir quebrando as argumentações, as boas argumentações que o nosso ego tem. Porque o nosso ego ele tem muito medo do que é novo, ele nos limita, ele é uma instância psíquica com a função de nos proteger. Então, por isso é tão difícil, parece, né, ser tão difícil mudar. É porque o nosso ego quer nos manter no mesmo lugar. Então, quando você começa a fazer perguntas que criam objeções e que você não está nem um pouco preocupada com a resposta, você vai perceber que isso vai mudando. Você começa a fazer perguntas, como seria se hoje eu fizesse diferente? Como seria se hoje, ao acordar, ao invés de ficar já preocupado com as questões desafiadoras do dia e pensar assim, bom, eu vou dedicar 5 minutos ou 3 minutos, 2 minutos a ficar aqui na minha cama, sentada, simplesmente me espreguiçando, agradecendo pela noite maravilhosa de sono que eu tive, sabe? Pensando em coisas gostosas, em coisas agradáveis. Aí depois você vai lá, se prepara para o seu dia. Se você puder colocar um mantra, uma música bacana, você faz isso. Então você começa a ter atitudes diferentes, pequenas atitudes, pequenas novas atitudes, e você faz perguntas para o seu ego. Como seria se eu já fosse milionário? Como seria se eu já fosse uma pessoa saudável? Como seria a minha vida se eu já fosse uma pessoa curada? Como seria se a minha vida fosse plenamente de saúde plena? Aliás, como seria a minha vida se a minha saúde já fosse plena? Como seria a minha vida se eu já estivesse ocupando o cargo que eu desejo? Como seria a minha vida se eu já estivesse trabalhando na empresa X? Como seria a minha vida se eu já tivesse passado nesse concurso? Então, comece a fazer perguntas e não se preocupe com as respostas e procure sempre olhar para algo que você faz repetidamente e pense, hoje eu vou fazer isso diferente, e faz. E aí você começa a repetir esse comportamento em pequenos hábitos, em pequenas ações. Eu tomo café da manhã sempre desse jeito, hoje eu vou tomar um café da manhã de outro jeito, diferente. Então vai fazendo essas pequenas mudanças na sua vida, que você vai ver que é a partir desses hábitos que você vai criando novas crenças.
a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona a partir de rotinas. E as rotinas são coisas que nós fazemos habitualmente. Nós criamos o hábito de fazer aquilo sempre. É uma repetição. Então pare para pensar. Você até hoje fez coisas repetidamente e essas coisas estão te alegrando, essas coisas estão te deixando num lugar confortável, é exatamente onde você gostaria de estar? Você está feliz com tudo que você está vivendo hoje? Não, não estou. Então vamos pensar, buscar, fazer coisas diferentes. Nós não vamos conseguir ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então é importante que a gente comece a pensar nisso, porque nós estamos rodando um programa mental de forma inconsciente e que nos mantém no mesmo local. E esse programa, ele é gerador de energia. São essas energias que nós estamos o tempo todo emanando para o universo. Então, pense sobre isso, reflita. O que eu posso fazer de diferente hoje na minha vida? Olá, muita gratidão pela sua presença aqui comigo ao vivo. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, pode deixar sua pergunta aí que ao final eu vou responder. Muita gratidão a vocês aqui que estão deixando comentários aqui no YouTube, pessoal também no Facebook, aqui no Instagram, muita gratidão. Então é isso, vamos pensar em mudar a nossa mentalidade. É a nossa mentalidade que é o fator dominante e predominante na nossa vida. É essa a forma que nós lidamos com as coisas, é isso, é a mentalidade que nos coloca no mesmo lugar ou é a mentalidade que vai nos colocar em outro lugar, que vai ser o nosso degrau para o próximo nível e o próximo nível e assim por diante. Então é a nossa mentalidade que pode nos afastar da prosperidade e tanto é a nossa mentalidade que pode nos aproximar, nos colocar no caminho da prosperidade. Então é importante que a gente trabalhe essa percepção dessas energias. Quais são as energias que eu estou o tempo todo emanando para o universo? Quais são as energias que me impedem de dar o próximo passo? O que está em mim que me prejudica, que me mantém distante do meu objetivo principal, que é ser feliz, que é ter uma vida digna, que é ter uma vida próspera? E aproveitando, eu gostaria de convidar você para o meu evento online 100% gratuito e ao vivo, que vai acontecer no próximo dia 3 de fevereiro, aqui no YouTube, provavelmente. E o link para você se inscrever, para você participar, está na descrição do vídeo aqui no YouTube e no Facebook. Então, você já, depois da live, vai lá, entra no meu grupo, é rapidinho, é só você deixar o seu nome e seu e-mail, e aí depois você é convidado para entrar no grupo do WhatsApp, e lá nos próximos dias eu vou mandar alguns lembretes para você participar desse evento online, onde eu vou falar justamente sobre isso, sobre essa necessidade de alinhamento das nossas energias e de como você pode seguir o caminho da prosperidade para você atingir ainda outros níveis mais elevados na sua vida, de energias elevadas e também de novas conquistas, ou de mais conquistas. Talvez você já tenha conquistas e você quer ter novas conquistas, conquistar ainda muito mais coisas. Então já entra no meu grupo, o link está abaixo do vídeo. Após a live você entra lá e já entra para o grupo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então é isso, pessoal. Vamos pensar na mentalidade. É a mentalidade
que é a nossa guia mestra dentro desse processo de cocriação de realidade, de manifestação da realidade, de materialização de sonhos e objetivos. É a partir da nossa mentalidade, do nosso poder mental, que nós vamos dar o próximo passo. Então, você sabendo utilizar as suas energias mentais, o seu poder mental a seu favor, é o que vai determinar o seu sucesso dentro do caminho da prosperidade, e aí a prosperidade em qualquer área que você deseje, profissional, pessoal, relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal, empreender, criar a sua própria empresa, o seu próprio negócio, ter mais saúde, ter mais conexão. Muita gratidão pela sua presença aqui comigo. E a Luceli está dizendo que gosta muito de ouvir o que eu tenho, a forma que eu falo. Muita gratidão. Então vamos agora para a prática do mantra para desbloqueio, para tirar aí as barreiras, sejam elas emocionais, sejam elas de pensamento, de sentimento, que são geradores de energia, ou seja em forma de energia, seja em forma, qual for o bloqueio financeiro, mental, espiritual, emocional, energético, seja lá qual for. Nós vamos agora praticar esse mantra, é o mantra de Ganesha, que ele é reconhecido, uma divindade indiana, que é reconhecida pela capacidade de retirar esses obstáculos, e não importa qual seja o obstáculo, se é mental, espiritual, emocional, energético, né? Se a gente juntar aí o mental, a gente vai saber que é energia também, porque nós somos energia, tá? Então vamos nos preparando. Eu gostaria que você ficasse agora num local onde você não vai ter interrupção, onde você não vai ter ninguém aí te atrapalhando, e nós vamos fazer 9 vezes. Quando você for praticar mantras, sempre utilize múltiplos de 9, 18 e assim por diante, até o número 108. Porque o número 9, ele é o número que representa a perfeição divina, ele também tem uma carga energética de realização, porque ele é um número considerado completo, que engloba todos os outros números. Ele também está relacionado à sabedoria, à energia da compaixão, à energia dos projetos que se realizam, de projetos que precisam também ser fechados para trazer abertura para novos outros projetos. Então, já mantenha aí a sua coluna vertebral alinhada para que a sua energia que passa aí por todos os seus chakras possa fluir de forma perfeita, de forma equilibrada e harmônica. E então vamos lá. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer 3 respirações, inspirando pelo nariz, pausando, expirando pela boca, pausa e a gente repete o processo novamente, tá? Então, e a pronúncia do mantra é Om Gam Ganapati Namaha, tá? Mas você nem precisa falar, você pode acompanhar mentalizando junto comigo, tá bom? Então vamos lá, feche seus olhos. Inspira, pausou, expirou, inspira, pausa, expirou, inspira, pausou, expirou. Mantenha seus olhos fechados,
Se algum pensamento intruso vier, não tem problema, não dê energia, não coloque foco neste pensamento, siga conectado na energia do mantra, sinta agora todo o seu corpo relaxado, ondas de relaxamento estão invadindo o seu corpo, luzes de cores verde, violeta e branco estão agora circulando por todo o seu corpo em movimentos em espiral, e você usufrui desse momento, dessa energia, desse relaxamento que está agora invadindo todo o seu corpo, desde a ponta dos seus dedos dos pés até o topo da sua cabeça. Todo o seu corpo agora está sendo relaxado, completamente relaxado. Nós agora nos conectamos com a energia de Ganesha e amorosamente pedimos para Ganesha que retire todos os obstáculos que estejam impedindo a nossa prosperidade, a nossa evolução. Retire, Senhor Ganesha, todos os bloqueios, sejam eles mentais, emocionais, físicos, espirituais, energéticos, qualquer tipo de obstáculo, retire do nosso caminho e traga para nós a prosperidade em todas as áreas de nossas vidas, a prosperidade plena, profunda e maravilhosa. E você sabe, você tem total compaixão, seu coração bondoso sempre atende a todos os pedidos dos seus devotos. Então nós agora vamos praticar 9 vezes o mantra em reverência ao Senhor Ganesha para que retire com esta energia todos nós possamos movimentar as energias e derrubar esses bloqueios aqui e agora. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Esteja conectada, conectado a esta energia. Sinta a leveza, a conexão deste momento. Sinta-se livre, sinta-se agora harmonizada, em harmonia com as energias do universo
e todas as barreiras, todos os bloqueios estão dissolvidos aqui e agora. Sinta a alegria por essa conexão, por este momento, por essa libertação, por essa transmutação energética. Veja, a partir de agora, aquilo que você deseja completamente realizado aqui e agora. Se veja dentro do seu sonho, dentro do seu desejo, se veja, sinta a energia fluindo no seu corpo, se veja dentro do cenário, dentro da sua história, entre lá dentro, sinta a temperatura do local, sinta as emoções, veja as pessoas, observe a sua alegria dentro desse cenário, já tendo conquistado aquilo que você deseja na sua vida. Fica dentro do seu sonho, permaneça dentro dele. Sinta o vento tocando no seu rosto, veja as pessoas te elogiando. Veja as pessoas felizes sendo beneficiadas também pela realização do seu sonho, do seu desejo. Se veja dentro do avião, se veja dentro do carro, se veja fazendo aquilo que você estaria fazendo dentro deste sonho, dentro desse desejo. Veja as pessoas que estão à sua volta, veja a atitude de alegria delas e a sua atitude de alegria. Silencia agora. Volta novamente para dentro do seu sonho, dentro do seu objetivo, dentro do seu desejo. Se veja lá dentro, veja as pessoas que estão à sua volta, o que elas falam, como é a conversa de vocês, qual a temperatura do local, quais as cores que você vê dentro desse local, como você age dentro desse sonho. Como é o seu comportamento já dentro, vivendo essa realidade? Se veja dentro do seu sonho com todos os mínimos detalhes. Sinta alegria por esse momento, por essa conexão. Agradeça. Agradeça a todos que participaram, que de alguma forma, direta ou indiretamente, ajudaram você a chegar aonde você chegou. Agradeça a sua história de vida. Honre toda a sua história de vida, todas as suas conquistas, tudo que você já viveu. Honre a sua história. Agradeça por essa oportunidade. Agradeça por esse momento. Agradeça por ser quem você é. Agradeça por todos os desafios que você já superou. E se nesse momento você está vivendo um desafio, honre a sua história. Use a sua memória afetiva, positiva das suas conquistas como o seu maior motivador para você avançar adiante deste momento de desafio. E agora, nós vamos retornar ao aqui e agora, alegres, felizes, completamente serenos, tranquilos, leves,
sabendo que toda a energia de bloqueio, de impedimento foi dissolvida aqui e agora, e tudo que era negativo foi transmutado para positivo. Vamos retornando ao aqui e agora, aos poucos. Vamos mexendo as nossas mãos, nossos braços. Vamos abrindo os nossos olhos. E vamos agradecer a Ganesha por essa energia canalizada aqui e agora, a energia que representa o desbloqueio do que impede do que impedia a nossa prosperidade, o que impedia a sua prosperidade, a sua elevação, a sua evolução. Muita gratidão. Eu queria que você comentasse como foi a experiência para você de participar dessa meditação, dessa prática do mantra. Gratidão a você que chegou aqui agora. Queria aproveitar enquanto vou dando tempo para você comentar como foi a experiência para você, para agradecer a sua presença aqui no ao vivo comigo. Agradecer a você que vai assistir esse vídeo no futuro, que eu vou deixar salvo aqui no canal e no Instagram, no Facebook também ficará salvo. Muita gratidão. E se você gosta de conteúdos relacionados a energias, autoconhecimento, prosperidade, espiritualidade, já me segue nas minhas redes sociais. O YouTube é Herança Divina por Nina Rosa, no Instagram, Facebook, TikTok é Nina Rosa HD. Você é super bem-vinda, super bem-vindo. E relembrando, no próximo dia 3 de fevereiro, às 20 horas, eu estarei fazendo um evento 100% online, gratuito, para você, trazendo aí informações do passo a passo de como você pode utilizar as suas energias a seu favor para atrair ainda mais prosperidade para a sua vida, tá? Então é um evento que será gratuito, será online e eu adoraria ter a sua presença comigo. Muita gratidão pela sua presença aqui. Então vamos encerrando e nós temos aí uma programação para a próxima live na sexta-feira às 19h30. Muita gratidão pela sua presença aqui. Abraço de luz e a gente se vê então na próxima live na sexta-feira às 19h30. Muita gratidão. Tchau. Deixa eu ver, tem um comentário aqui da Kelly. Foi lindo. Gratidão, Nina. Fazia um tempo que não me conectava assim com Lord Ganesha. Sempre muito bom. Ai, que gostoso. Eu também, eu adorei. Foi uma conexão muito boa que nós fizemos aqui com essa energia poderosa que derruba aí, que dissolve esses desbloqueios, dissolve e desbloqueia essas energias que podem estar impedindo a nossa caminhada pela prosperidade, pela abundância e esses padrões energéticos mentais também, né? Que foram hoje dissolvidos. Então, muita gratidão também. Amei essa experiência e você é super bem-vinda, super bem-vindo aqui. Muita gratidão. E depois que você vai assistir quem for assistir esse vídeo lá no futuro, deixe seu comentário aqui abaixo, a sua pergunta, a sua dúvida e também me fala de que cidade que você está assistindo para que eu possa mandar um abraço para você.
Tchau, muita gratidão.